E ele disse: Pai, afasta de mim este cálice. Em outras palavras, Pai, eu não quero ir para a cruz, eu desisto aqui agora. Jesus entra em estado de pavor. E eu já falei muitas das vezes aqui na igreja, o jardim do Getsemane, um local onde Jesus sempre estava a sós com o Pai. Imagina quando Jesus, ele pega os discípulos, Pedro, João e Tiago, e convida para ir no Monte Sinai, ou no Getsemane. Imagina quando Jesus chega ali, que ele dobra os seus joelhos. De um lado, ele vê todas as hostes satânicas, toda a terça parte dos demônios. Imagino eu: desista, Jesus. Ei, Jesus, desista. Você não vai suportar, Jesus. Imagina quando Jesus olhava para o outro lado, para o alto. Ele viu o seu Pai, o Deus Todo-Poderoso, sentado no trono. Imagine que Deus falava: filho, eu não posso fazer nada por você. Eu te enviei para isso, para você morrer por este povo rebelde. Imagina o conflito na cabeça de Jesus. A Bíblia não fala, amada igreja, não descreve, não conta em detalhes o que passava pela cabeça de Jesus naquele momento que ele abre a sua boca e disse: Pai, eu quero desistir agora. E como se Jesus acorda, ele diz: não, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quantas das vezes nós estamos cheios dessas vontades pecaminosas. O nosso eu está lá em cima. Eu posso, eu sei, eu estudei, eu tenho porque trabalhei, eu. Quando o eu está dentro, Jesus está fora. Enquanto você se acha o eu, Jesus está fora. É por isso que diz Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se Jesus está à porta batendo, é porque ele está fora, ele não está dentro. Jesus reconhece. Acorda. O que passou na cabeça de Jesus para ele falar isso? Será o medo, a dor que ele ia sentir, que ele sabia quando fosse entregue? Ele foi levado para um tribunal, uma espécie de um STF, chamado Sinédrio, composto por 70 sacerdotes, que julgava o crime contra a religião. Não encontraram sequer uma falha, pagaram testemunhas falsas para tentar criminar Jesus, porque o desejo daqueles religiosos, pasme que eu vou falar, amada igreja, quem estava por trás da morte de Jesus eram os religiosos. Eles deram a canetada, a sentença, e a sentença era 40 chicotadas. Para um judeu que infringisse a lei, a pena máxima era 40 chicotadas. Mas antes de Jesus sofrer a pena da crueldade, das 40 chicotadas, ele teria que passar por um tribunal. E esse tribunal que ele passa, esse julgamento que ele passa, primeiro foi o julgamento da humanidade. Pilatos, ele sabia que Jesus era inocente,
ele lava as mãos. Todos os anos, tinha por costume naquela época soltar um preso. E foi exatamente o que ele fez. Ele pega aquele criminoso assaltante, o Barrabás, e coloca Barrabás de um lado, Jesus do outro. Ecoa-se uma voz: quem quereis que vos solte? Milhares de vozes ecoa: solte Barrabás, crucifique Jesus. Barrabás representa as trevas, Jesus a luz. O mundo amou mais as trevas. O mundo decidiu as trevas. E quando Jesus ele sai dali, amada igreja, ele vai, eu já falei aqui, ele vai para uma sala de espancamento, tomar as 40 chicotadas. E não fique pensando que, como a Bíblia diz que lá no Getsemane, a agonia foi tão grande de Jesus, que no lugar do suor saiu sangue. Tamanho era o pavor que Jesus teve naquele momento, que os seus vasos capilares explodiram tudo. É comprovado cientificamente que um ser humano, ele pode entrar num estado extremo de sofrimento, e os seus vasos capilares estourar tudo. E não foi por esta dor que Jesus estava chorando. Não foi pela dor das chicotadas. Não era qualquer chicote. O chicote que prepararam para Jesus foi um chicote especial, chamado flagrum. Tinha uma tira de couro larga, estreita, curta, com pedaços de chumbo, e outras tiras estreitazinha, mais comprida, com pedaços de ossos, porque tinha uma única finalidade: deslacerar os músculos, a carne do condenado. Pare, igreja. Jesus está ali amarrado naquele trono, já não tinha mais vestes, a sua carne estava toda dilacerada, 40 chicotadas tomaram ali. Você está pensando que ainda a maior dor que Jesus passou? Não. A maior dor ainda está por vir. Jesus sai daquela sala de espancamento, ele vai para uma sala de escárnio, nu como nasceu, o seu corpo todo deslacerado, um bife humano. E aqueles algozes, os soldados diziam: não, ele não é rei dos judeus, todo rei tem que ter veste estalare. Dá uma veste para ele. Aquela veste grudando naquela carne exposta, aquele sangue esfriando, aquele sangue já escuro, agarrado no seu corpo. E todo rei precisa de uma coroa. Não fizeram uma coroa de ouro, de cristal, de brilhante, uma coroa de espinho. Um espinho chamado espinho de Ciris Christi, que vai de 5 a 7 centímetros, pontiagudo. Imagine quando cravejaram na cabeça de Jesus, foi sangue que espirrou por todos os lados. Tudo que o diabo queria era matar a Jesus antes de ele chegar onde? Na cruz. O condenado sai da sala de espancamento, e todo condenado teria que carregar a sua própria cruz, e colocaram nas costas de Jesus aquela cruz com a madeira áspera. E o nosso Cristo, aonde ele passava, imagino eu, que ficava um rastro de sangue, por nossa causa, pela tua causa. E aí você diz que não aguenta mais de sofrimento. Não aguento mais, Jesus. Estou passando por uma provação, por uma tempestade, por humilhação, por injustiça. E você esquece que é por essas injustiças e tempestade e tribulação da sua vida é que vai te aproximar a dor de Cristo, para você se tornar mais crente. Não adianta estar fugindo das lutas, da tempestade. O sofrimento nos aproxima de Deus, para que possamos ter noção o que o nosso Cristo sofreu por nós, igreja.
aquela pesada cruz. Imagina Jesus trocando as pernas ali. Um monte de pessoas crucificam. Falso profeta, mata esse homem. Pedradas, tapa na cara, cuspe na cara. Aí tem um crente hoje, só por causa de uma cara feia, eu não vou mais para a igreja. Só por uma palavra, eu não quero mais servir esse Deus. O quanto o nosso coração precisa ser tratado. Vocês entendem, igreja, por quê? Que o Senhor não derrama mais uma porçãozinha da sua graça, por nós não temos estruturas espirituais para suportar essa graça de Deus? É a dor, é o sofrimento, é a perseverança que nos aproxima a entender e compreender um pouquinho que Jesus sentiu por nós. Você que passou por grandes lutas, estão aqui em pé. Você internauta que passou por tantas lutas, e hoje você está de pé. Você sabe dar valor. Você tem consciência que você passou por esta luta, porque Deus está com as suas mãos estendidas para você. Ele não vai permitir um peso maior que você não possa passar. Amanhã vocês vão entender isso. É necessário. Por quê, pastor? Porque o nosso coração é muito traiçoeiro. O nosso coração nos engana muito. A dor aproxima o homem de Deus. Pastor, não aguento. Tanta humilhação, pastor. Antes de você cair nessa humilhação, o nosso Cristo caiu primeiro. Só isso. Imagina o nosso Cristo agora, igreja. O livro de Salmo, capítulo 22, descreve como que o nosso Cristo estava naquela cruz. As órbitas dos seus olhos estufaram. Todos os seus ossos estavam para contar. Jesus estava irreconhecível naquela cruz. Com sede, com fome, muitas dores, cravo nas suas mãos, nos seus pés, estavam presos naquela cruz. Ele não podia sair da cruz, não mais. Imagina agora todas essas etapas de dor e sofrimento, espancamento, coroamento, chicotada, aqueles cravos que entrou nas suas mãos, nos seus pés, ainda não foi a pior dor que ele sentiu. Essa não é a pior dor que ele sentiu. Aquela lança que perfurou o coração de Jesus, transpassou o coração de Jesus, ainda não foi a maior dor. Todas essas etapas de sofrimento ainda não foi a pior dor. O diabo, através dos homens, imprimiu os piores sofrimentos para tentar matar a Jesus antes de ele chegar à cruz. Mas ele tinha que ir para a cruz. A morte das mortes, a morte mais horrenda, foi a morte de Jesus na cruz. Imagine agora Jesus naquela cruz, cravado, igreja, nessa mesma posição. Os músculos dos seus braços, os músculos do peito, os músculos das costas começaram a dar cãibra. Jesus tinha uma sensação que estava morrendo afogado, sem ar. Os músculos comprimiam o pulmão de Jesus. E a sua posição, com sua cabeça curvada, porque aquela coroa, quando ele tocava naquela cruz, imagino que era dor latejante, que ele ia no céu e voltava de dor.
os estudos apontam que Jesus teve vários desmaios naquela cruz. Mas ele tinha algo ainda para falar com o Pai. E por esta posição, faltava oxigênio no cérebro, desmaios. Ele precisaria levantar a tua cabeça, e para levantar a tua cabeça, ele tem que esticar o seu corpo com as suas mãos cravadas, dores latejantes, para que chegasse oxigênio, porque ele queria falar alguma coisa para o Pai. Ele olha para o Pai e diz: Pai, perdoa esses que não sabem o que fazem. Naquela condição, Jesus estava perdoando aqueles algozes e soldados, aqueles homens mau e cruel. Enquanto nós, às vezes, para perdoar o semelhante, a gente não consegue liberar o perdão. Quem quer ter o perdão de Deus, tem que liberar o perdão. Se você não perdoar o seu semelhante, Deus não te perdoa. A condição do perdão de Deus chegar até o homem só após o homem pedir perdão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perdoa, aí tem uma, perdoa as nossas ofensas, assim como nós o quê? Aí tem que pular isso aí, porque não consegue perdoar. Está aqui dentro. Fui ferido, fui maltratado, fui humilhado. Está aqui dentro. E eu quero te dizer, amada igreja, que o teu coração não é local, depósito de guardar sujeira. O teu coração é para guardar perdão. O teu coração precisa do perdão de Deus. E ainda tem pessoas que batem no peito. Ei, você está lembrado daquela palavra? Talvez uma palavra que há muitos anos atrás está aqui dentro. Você pensa que eu esqueci? Ei, você pensa que eu esqueci daquela palavra? Está aqui. Ainda massageia com orgulho. Está aqui dentro. Deixa ela aqui. Tira fora isso. A falta de perdão te leva a uma condição de você não receber o perdão de Deus. E a Bíblia diz: tudo que tem que guardar, guarda o teu, porque é dele que procede vida ou morte. Dá para aguentar mais um pouquinho, igreja? Paga o preço. Pague o preço. Mas é o marido, pastor. Mas é a esposa, mas é os problemas. Dane-se. Eu quero é Jesus. Paulo disse que nem a altura, nem a profundidade, nem a morte, nada separaria do amor de Deus. Não negocia a tua salvação com nada. E assim como o diabo tentou matar Jesus antes dele chegar na cruz, assim como o diabo tentou matar Jesus após o seu nascimento, e assim como diz lá em Mateus capítulo 4, que o diabo atacou Jesus no deserto, ele não desiste de mim e de você. Ele está de olho em você. Ele quer que você desista. Ele quer que você desista. Ele quer te convencer, amada igreja, que não adianta estar dentro de uma igreja, não adianta estar lendo Bíblia, não adianta estar servindo esse Deus, ainda que tenha que pagar um preço. Pague o preço nos pés da cruz. Como seria bom, igreja,
Tantos crentes que não conseguem vir às quintas-feiras. O nosso propósito é batalha espiritual. A nossa luta é contra os inimigos invisíveis, com armas invisíveis, tentando nos destruir todos os instantes. Não dorme, crente. Esteja atento, esteja alerta. Seja o vigia da tua alma. Não desanime. O diabo sabe, quem te chamou é o que vai te capacitar. Sede fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Assim diz a palavra de Deus. A tua luta tem sido cruel. Tudo que Deus quer é que nós cresçamos espiritualmente. Amém, igreja? Eu sei que muitos de vocês aqui, igreja, só a misericórdia de Deus está de pé porque o Senhor está sustentando. Não tem ânimo, não tem desejo de buscar a Deus. Como que um cristão não tem alegria de estar na presença de Deus? Como que um cristão não tem prazer de estar lendo a palavra de Deus? Como que um cristão não tem alegria para estar orando ao Senhor? Se a sua vida está assim, sem forças, se não tomar uma decisão, amada igreja, amanhã pode ser tarde. Muitos estão com suas energias, uma luzinha como uma luz de vela, mas o Senhor quer trazer ao seu coração uma chama do Espírito Santo. Amém, igreja? Eu quero orar por vocês. Esse casal ontem, a esposa estava com caroço e já fazendo tratamento, mas era um demônio que colocou a enfermidade. Comida sacrificada, ela botou um monte de porcaria, estourou o caroço, estourou. Você vê o sangue lá e foi curada. Aonde tem luz, as trevas é dissipada. O Senhor tem nos dado a oportunidade constante em nossa vida, e muitos estão brincando.